O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Me chamo Gilvan. Olá, amigos e amigas do YouTube, Facebook, Instagram, TV Regional. Me chamo Gilvan Maurício e hoje eu tenho a honra de conversar com ele, que é as formações técnicas dele: contabilidade, professor missiologia, terapeuta, TRG, formações acadêmicas dele, assistente social e cursando bacharel em teologia. Meu reverendo, que rufa os tambores. Meu reverendo pastor Gelber, meu grande amigo. É um prazer receber o senhor aqui. Como é que tá o senhor? Rapaz, que situação, hein? Meteu os tambores. Tem que ter, ué. Louvado seja o nome do Senhor, Gilvan. Glória, glória ao nosso Deus. Como eu sempre digo, Shalom, Shalom, Adonai. Kodesh Adonai. A paz do Senhor 2 vezes, santidade ao Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui. Que bom, pastor. Deus abençoe nós nossos aqui, espectadores aí, né? Povo. Ô, Duda aí. Deixa eu abençoe aqui. Nós é que estamos felizes, na verdade, de receber o senhor aqui. Para mim é uma honra ter o senhor aqui com a gente. Isso é muito importante, tanto para mim quanto para as pessoas que vão estar te assistindo em casa agora, né? Para saber um pouco mais quem é o pastor Gelber, né? Vai ter a oportunidade de saber um pouco mais da sua vida pessoal, né? Vamos deixar o pessoal terminar de ajeitar o pastor Gelber ali? Pode entrar aí, Vanitinho. Arruma ele porque ele tá bonitão hoje, a esposa dele tá ali acompanhando. Meu amigo Duda. É um prazer, Duda. Prazer é nosso. Tá tudo certo agora? Podemos ir? Desconta aí 20 minutos aí desse tempo que perdeu aí. Tá bom? Pastor Gelber, a gente tem uma pergunta que já virou clichê desde o primeiro podcast que eu fiz, se eu não me engano, no dia 8. Foi no dia 8. Foi no dia 8, não foi? Dia 8, Vanitinho. Não é isso? De agosto? Eu não me lembro certo não, mas foi o primeiro podcast que a gente realizou aqui. E uma pergunta importante que a gente sempre faz é essa: quem é pastor Gelber? Sim. Então, primeiramente, né, o pastor Gelber, ele é servo de Deus. Que a base que eu sempre procuro, sabe, enaltecer, eu sempre procuro focar, né, nessa resposta, porque a Deus toda a honra e toda a glória, em todo o tempo. Então, primeiramente, eu sou o que sou pela graça de Deus. Então, primeiramente, eu sou servo de Deus. Sim. Né? E, assim, eu quero ficar bem à vontade aqui. Eu quero te dar um abraço, viu? Aqui de longe aí mesmo. Aquele abraço distante, né? E também o Vaniltinho, que está aqui conosco. Vaniltinho, Deus te abençoe, tá? A minha esposa, a Econisa Rose, que está ali também dando suporte aqui, nesse lugar. Então, e você que está assistindo ou irá assistir posteriormente esse podcast, que Deus te abençoe. Shalom, Shalom, Adonai. Então, pastor Gelber, né? Primeiramente, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha história pregressa, ou seja, antes do chamado pastoral, antes de iniciar esse ministério, que é um ministério que eu tenho muito orgulho, sabe, muita alegria
né? Orgulho no bom sentido, alegria em estar exercendo, que é o chamado pastoral. Né? Antes, eu sou de uma família, né? A minha família é oriunda lá de Boa Sorte, né? Que é 5º ou 4º distrito de Cantagalo. Me perdi. Também não sei, não. Mas enfim, tá valendo. Nasci em Boa Sorte, mas com 6 meses de vida, a minha família, eles mudaram para o São José, né? Para o bairro São José aqui em Cantagalo. Então, a minha experiência mesmo é no bairro São José. Então, eu nasci em 1970, hoje eu estou com 54 anos de idade, nem parece, né? Garotão ainda. Então, nasci e a minha infância, minha vida praticamente toda foi no bairro São José. Minha família, meu pai era funcionário público, né? Muita gente no município conhecia, né? Ele trabalhou com muitas pessoas que comentam comigo. Eu trabalhei com teu pai, pessoas da época dele, tá? E assim, eu fico feliz porque geralmente as pessoas falam com muito carinho, né? Do Armando Vieira, que era o meu pai. Sim. E minha mãe, Maria Isabel, que também era uma pessoa muito solícita, muito amável, aliás, minha família tem essa característica de acolhimento, né? Então eu nasci em Boa Sorte, vim para o bairro São José com 6 meses. A partir daí, né, eu tive, vou dar um pulo para eu não contar detalhe, né? Se eu começar com 6 meses de idade, um ano eu procedi dessa maneira, então vou trazer alguns pontos que sejam, eu creio que vai ser, importante, salutares, né? Para a gente estar mencionando. A minha mãe, eu tinha 17 anos quando minha mãe, ela faleceu. Era um adolescente ainda, né? Com 17 anos. E para mim aquilo foi terrível. Terrível mesmo. Eu sempre fui contrário, sempre levantei a bandeira da não drogas. Mas, né, infelizmente, né, com a situação da morte, da partida da minha mãe, aquilo mexeu muito com o meu emocional. Sim. Né? Muito com o meu emocional. Engraçado que eu tinha uma consciência de drogas, que droga era cocaína, maconha, mas o álcool até com meus 16, 15 anos eu fazia uso. Não aquele uso, né, como uma pessoa viciada, né? Eu fazia uso do álcool, mas para mim aquilo era algo assim, normal. Porque a minha família, eles faziam uso. Minha mãe fazia uso do álcool, meu pai, né, assim, a minha mãe era mais voltada, né, para o álcool, mas meu pai, ele tinha mantinha aquela distância do álcool. Mas a minha família, a grande maioria, enfim, eram pessoas que eram voltadas. Não Você digo acha que o senhor sofreu assim, alguma influência da sua família nesse período? O senhor foi influenciado por eles a tomar essa iniciativa de começar a beber, ou influenciado por amigos? Como é que foi essa história aí? Então, eu não digo influência, mas é aquela questão, você acaba sendo produto do meio, né? Sim. Todo mundo faz, aquilo era normal para vocês, então o senhor acabou entrando nesse caminho. Sim. Nas festividades era comum, era normal, né, o álcool estar presente. Por ser uma droga lícita, né? Que eu vejo que é das drogas a pior. Né? A pior droga. Depois a gente vai estar falando a respeito dessa questão. Então, eu fazia uso do álcool, mas era uma coisa assim, esporádica, não era com muita frequência. Após a minha mãe ter falecido, essa situação me trouxe assim, um baque muito grande, um trauma, né? Porque com 17 anos de idade, né, a mãe, assim, foi de repente, porque minha mãe infartou. Foi uma situação que surgiu na época e aquilo abalou muito, né? No caso, ela ficou muito abalada e, consequentemente, ela sofreu um infarto. Então, ela veio a falecer. Eu com 17 anos. A partir daí, né, as coisas começaram a desandar para mim, né? Aí entrei no mundo das drogas e tal, vivi durante... em 2004 foi que houve a minha
a minha decisão de caminhar com Cristo, né, é que houve a mudança. Mas de 1997, né, até 2002, né? Eu sou bem antiguinho, tá, amigo? Eu sou do século passado, eu costumo dizer que eu sou do século passado, para piorar mais ainda, eu sou do milênio passado. Aí, em 1993, né, é que houve a mudança, né? Houve a mudança na minha vida. 1989, 1989, a minha mãe faleceu. Eu estava em 1997. Eu fico meio perdido com os números. Sim. Aquele produto, aquela solução, aquele que começou a haver um conflito entre, né, entre o gordo, entre a vida natural, entre ele, o professor, e aquele outro personagem, que Sim. na verdade, quando ele usava aquele produto, aquela solução, aquele preparo, saía o gordo e entrava o magro, né? E eram pessoas totalmente diferentes, né? São pessoas antagônicas. Aí, o que aconteceu? Ele não queria mais, chegou Sim. um momento que ele não queria mais já fazer o uso, porque ele já não se sentia mais, de fato, que era ele, que na verdade não era mesmo, né? Se sentia bem com aquilo mais. Então, algo que ele traz isso, ele traz tipo um outro personagem vivendo no seu corpo. E, pastor, sabe que o que eu acho interessante de tudo que o senhor falou... Tomar um pouquinho Pode ficar à vontade. O que eu acho interessante de tudo que o senhor falou é o seguinte: as pessoas que olham para o senhor hoje, né, que tem contato com o senhor... Tratamento VIP. Isso merece muito mais. As pessoas que olham para o senhor hoje, elas não têm noção, né, dessa vida que o senhor viveu lá atrás, né? Porque olhar para o passado das pessoas, olhar para o presente das pessoas e ver esse sorriso no rosto, esse pastor acolhedor, né, que se importa com as pessoas, não julgador, não espancador, né? Mas olhar para o passado das pessoas, que eu acho que o passado da gente não nos traz muito orgulho, na verdade, não traz orgulho nenhum, né? Mas quem olha para o Senhor não consegue ver no Senhor assim, que o Senhor já foi traquina, que o Senhor já foi bagunceiro lá atrás. Sim. Todo mundo teve esse período. Fala para mim um pouquinho de como que era o relacionamento do Senhor com os seus pais. O senhor era um jovem muito bagunceiro, muito respondão. Como é que era esse comportamento do senhor dentro da casa do senhor? Para a gente entrar já no nosso clima aqui. Então, os meus pais, eles tinham assim eles tiveram uma educação que, na verdade, eles acabaram o que eles aprenderam, né, da forma que eles aprenderam, eles reproduziram. Não sei se você assistiu um filme chamado Vida Maria. Não, né? Vida Maria, as histórias se repetem. Ou seja, aquilo que eles aprenderam enquanto educação, eles reproduziram, né, na sua família. Então, meus pais, eles eram muito rígidos, né? Amor tinha muito, só que era a forma que eles, né, aprenderam. Então, a gente assim, era muito... A gente era muito tolhido. Tipo, por exemplo, se chegasse algum adulto na nossa casa, algum convidado, nós já sabíamos qual era o nosso espaçozinho. Nós tínhamos que ir para o quarto, né? Lá nós ficávamos até que a visita fosse embora, né? Tinha todo aquele ritual de cumprimentar, de beijar a mão, e depois ir para o quarto, ficar lá quietinho, aguardando. Por quê? A minha mãe tinha a seguinte consciência, tinha a seguinte fala, né, que ela trazia. Minha mãe tinha umas falas muito bacanas, né? Ela dizia o seguinte: conversa de adulto, criança não se mete, né? Minha mãe, ela tinha uns ditados assim muito bacana. Então a gente chegava algum adulto, a gente ia para o quarto ou para algum lugar para que não deixa de ser um ensinamento importante até para os dias de hoje, né? Sim, porque ela nos preservava, né? Porque tinha assuntos de... Hoje em dia não é assim não, Gilvan. Não. Hoje em dia as crianças, elas entram, né, elas participam, elas dão as suas opiniões, né? E muitas vezes são firmes nas suas opiniões, né? Não,
assim, impõe, né? Impõe. Sim. Então a gente vê que hoje a educação é muito diferente. Então a maneira que os meus pais, eles lidavam com a gente era dessa maneira, a gente tinha que respeitar, Sim. né? A gente tinha que, ou seja, um olhar, apenas um olhar, O senhor já sabia o que a tinha gente que já fazer. a gente fazíamos a leitura completa do qual era a vontade deles. Sim. Então nós tínhamos a leitura. Então, durante a pré-adolescência, durante a infância, a adolescência, conseguia se manter, né? Manter o controle. Mas chegou na parte da minha adolescência, eu já passei a ser uma criança mais rebelde, né? Mais rebelde por conta de que, né, as coisas, eu vejo que as coisas, elas não podem ser a ferro e fogo, né? Precisa ter diálogo, precisa ter conversa e tal. Então, a partir da minha adolescência, já comecei a ficar um pouco mais rebelde, né? E isso refletia em meus atos na escola, né? Eu era uma pessoa assim, que eu era um tanto violento, tímido, porém, para tratar as pessoas, mas bastante violento, né? Ou seja, o que a forma que os meus pais, eles me conduziam, aquilo me despertava em mim, ou seja, toda vez que eu era punido por algum motivo, ou repreendido de uma forma que eu achava que não era bacana, né? Então aquilo, eu ficava reprimindo todo aquele sentimento. E em alguns momentos eu acabava extravagando, né? Aquele sentimento que permanecia no meu coração através da violência contra os colegas, enfim, na escola. E assim, mas eu respeitava muito meus pais, mas eles tinham uma maneira muito rígida, né, de educar, que para mim, assim, isso posteriormente eu pude analisar que não foi algo ruim, sabe? Porque da maneira deles, eles amavam, mas também trazia os ensinamentos. A minha mãe, por exemplo, ela pedia para a gente fazer alguma coisa, eu ia em determinado lugar, e ela dizia a seguinte frase dela, frase marca da mamãe: ó, tu vai, eu vou cuspir no chão aqui. Né? Isso é de todas as mães. Se secar, filho, se já era. E, assim, a gente, o meu irmão, por exemplo, que era muito brincalhão, o Juraci, ele sempre foi sempre teve essa veia cômica dele, né? Uhum. Ele dizia: ó, mãe, dá uma cuspida boa mesmo. Tipo assim, eu cuspo bem mesmo, porque não vai dar. Porque se tinha tarefa, lugares que eram distantes, não teria como a gente, né, enfim, retornar tão rápido. Pastor, diante de tudo que o senhor falou para mim, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor teve esse passado, né? Foi evoluindo, e depois o senhor aceitou Jesus, né? Foi para a igreja. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa trajetória do senhor, o encontro que o senhor teve com Jesus, o período em que o senhor aceitou Jesus e mais. De onde surgiu o desejo do episcopado na vida do senhor? Foi um desejo que surgiu dentro do seu coração ou alguém colocou dentro do senhor para que o senhor despertasse que o senhor tinha esse dom, tinha esse talento, tinha esse chamado? Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, eu não me via como um pastor, como uma autoridade eclesiástica, nunca me vi. Pelo contrário, né? A minha vida, assim, eu tinha uma vida muito, muito complicada, né? Eu pude compartilhar algumas questões aqui que são questões mínimas, né? Porque se a gente for, de fato, trazer os fatos da minha vida, de trabalhar as questões pormenores, né, a gente sem pular nenhuma etapa, o negócio vai ficar, de fato, um tanto delicado, porque a minha história é uma história muito, muito, digamos assim, complicada, porque foi uma mudança, assim, extrema. Radical. Né? Uma pessoa tímida, porém violenta, uma pessoa que, né, no período mais, digamos, o período sombrio da minha vida, dei muito trabalho à minha família, mas muito mesmo, né, muito trabalho, que foi o período em que,
né, eu entrei nas drogas, né? Antes da minha mãe falecer, eu já trazia os problemas por conta do álcool, Sim. né? Que é uma droga. Então, eu tive uma vida um tanto, né, complicada. Então, eu não tinha consciência do transcendental, não tinha consciência das coisas espirituais, né? Não que eu não tivesse tido experiência com grupos religiosos e tal, mas a minha experiência mesmo com Deus, né, ela não existia. Então, eu era uma pessoa extremamente, né, antissocial, uma pessoa que eu não tinha amigos, né? Não tinha amigos. E quando eu me vi, de fato, numa situação extremamente constrangedora, uma situação que eu fazia, inclusive, a minha comparação em relação à questão da minha vida, quando eu decidi caminhar com Jesus, porque muitos falam assim, fulano aceitou Jesus. Na verdade, eu tomei a decisão, né, porque quem aceita é ele. Né, porque João, capítulo 15, versículo 16, diz isso, né? Sim. Não foste vós que me escolheste, mas sim eu que vos escolhi. E vos designei para que vades e deis fruto, né? Então, o que ocorre? Quando eu tomei a decisão de aceitar, porque aceitar a fé, tomar a decisão pela fé, eu me via como uma trouxa de roupa suja, sabe? Porque minha mãe ela foi lavadeira. Então eu me via como uma trouxa de roupa suja sendo jogado diante do altar. Tipo assim, o que você pode fazer por mim? Porque eu não vejo em mim, sabe? Eu não conseguia enxergar perspectivas de uma vida diferente. Porque quando eu era, assim, ainda criança, eu tinha, assim, os meus sonhos. Os meus sonhos eram, quando eu atingir a maioridade, eu me tornar um adulto, eu quero, sim, ter uma família. Essa família eu quero ter filhos. E tudo aquilo que eu vivi enquanto filho, não porque meus pais, volto a dizer, meus pais eram maus, pelo contrário, muito acolhedores, muito mesmo, muito protetores, só que tinha aquela maneira, tipo assim, eu quero que meus filhos se tornem adultos que sejam motivo de orgulho para a família e para a sociedade. Então, a metodologia deles era aquela. Então, havia esse amor muito grande. E eu tinha, na ocasião, eu não conseguia fazer, de fato, a leitura da forma que eles faziam. Né? Eu só entendia que a forma que eles estavam me educando, não só a mim, mas os meus irmãos, né, era errado. Então eu tinha a seguinte consciência: quando eu atingir a maioridade, quando eu me casar, quando eu tiver a minha família, vai ser diferente. Né? Eu vou tratar os meus filhos com muito amor, com muito carinho. Né? Então eu tinha esses sonhos. Meu sonho era ter um emprego, sabe? Um emprego, ter uma estabilidade financeira bacana, sim, sabe? Então era o meu sonho. Só que por conta do álcool, por conta, né, daquela vida totalmente uma vida errada. Muitos desses sonhos foram atrasados, né? Os sonhos foram, na verdade, eles foram se apagando. Sim. Né? Eles foram se apagando. Chegou na juventude, 20, 18, 19 anos, assim, já não tinha mais esses sonhos. Aqueles sonhos que eu tinha anteriormente, quando eu era criança, pré-adolescência, adolescência, tinham, sabe, tipo aquela nuvem que vai embora? Sim. Eu já não sonhava mais com isso. Então não tinha perspectiva de uma vida melhorada, de uma vida mudada. E quando eu atingi, aí que vem a questão. No momento que eu ouvi falar que Jesus Cristo ele poderia mudar, aí vem a questão da fé, né? Que a minha vida ainda tinha jeito, né? Havia possibilidade de mudança. Ou seja, e eu tomei essa decisão, aí como eu havia dito, foi como eu chegar com uma trouxa diante do altar e digo, tá aqui, eu sou essa trouxa, não sei o que vai acontecer. Mas já criando uma expectativa de que algo poderia acontecer. Aí, a partir daí, né, eu tomei essa decisão de caminhar, de se tornar um cristão, né? E nisso, uma coisa muito bacana aconteceu comigo, que no momento que eu fiz a confissão, né, eu digo, eu quero, né, caminhar com Cristo e tal, digo, parece que tinha um peso nas minhas costas, sabe? Tinha uma ocasião atrás,
havia uma propaganda falando a respeito até de doenças sexualmente transmissíveis, né, que as pessoas às vezes tinham receio de fazer exames e tal. Era uma época que a AIDS estava, né, o HIV, a AIDS estava no auge. Então, havia uma propaganda do governo que as pessoas iam carregando um piano, outro um sofá. Ou seja, as pessoas, elas tinham assim dúvida que poderia, por ter uma vida bem aberta na área sexual e livre, né, aberta, e ter aquele medo, será que eu estou doente? E as pessoas ela não procuravam, né, fazer um exame para ver se tinha doença ou não. Então, na época, o meu entendimento para tentar assim ser mais claro era como se eu estivesse carregando um piano nas minhas costas. Nossa. E no momento que eu digo isso diante de Deus, no momento que eu tomei a decisão, eu lembro que na época eu comentava com meus familiares e tal, eu digo, gente, se eu der um salto aqui, não precisa ser um salto com pressão, não. Um salto, eu acho que eu consigo atravessar o céu. De tão leve que eu fiquei pós a minha confissão. Como que uma decisão, ela muda, né, os sentidos das coisas na vida da gente. Sim, né? sim. E aqueles sonhos que haviam se perdido por conta, né, das decisões erradas que eu havia tomado, de ter me envolvido com o mundo das drogas, né, aqueles sonhos retornaram. Incrível. Hoje eu estou usando óculos, né? Mas, na ocasião, parecia que o mundo estava... havia aquela névoa, sabe? Aquela nuvem. E, de repente, tudo clareou, ficou diferente. Aí eu digo, filha, daqui para frente eu quero Jesus. E são 31 anos. Tá, mas e aí? O senhor falou tudo isso, o senhor não respondeu para mim. Quando surgiu dentro do senhor o desejo do episcopado, se tornar pastor? Então, veio do senhor? Veio por influência de alguém? O senhor desejou isso? Ou alguém influenciou o senhor? Porque, pastor, eu estou te fazendo essa pergunta, por quê? Olha só, vamos lá. Eu, Gilvan Maurício, seu servo, eu quero deixar para você que está em casa nos assistindo, que eu sinto uma paz muito grande em conversar com o pastor Gelb. E isso é uma realidade, eu falo isso aqui diante de Deus, tá? Eu sinto uma paz muito grande quando eu olho para o Senhor, eu sinto uma paz muito grande quando eu converso com o Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida do Senhor, não é hipocrisia, não é demagogia, é verdade. Deus é testemunha disso. Então, é importante que as pessoas saibam de onde surgiu isso. Então, Gilvan, eu fico feliz, né? Você não precisa nem falar porque, né, a respeito da tua alegria, né? Porque você externa isso já externou em muitos momentos, né? Amém. Você é meu brother, meu irmãozão. Te tenho como filho. Amém. Né? Que Deus te abençoe, te guarde, te conceda muitas vitórias em nome de Jesus, porque tu é um cara guerreiro. Amém. Né? Então, é até engraçada a história, João. Eu nunca, quando eu tomei a decisão de caminhar, de me tornar um cristão, né, de aceitar a fé, de caminhar com Cristo, eu não tinha esse desejo de me tornar um pastor, né, de exercer nenhum tipo de cargo episcopal. Sim. Não desejei. Eu apenas, porque a minha dor era tão grande, as minhas dificuldades, havia travamentos terríveis na minha vida. Muitos travamentos. Né? Tem coisa que até hoje... Mesmo depois de, né, estar na igreja, havia situações... Sim, porque nós que tomamos a decisão de caminhar com Cristo, a gente não é perfeito, não. Sim. E a gente tem que ter... De fato, a gente precisa ser muito verdadeiro com a gente mesmo. A gente saber quais são as áreas que ainda precisam serem trabalhadas. Nossas fraquezas, né? Sim. Não é uma questão, porque tem muita gente que acha que eu tenho que mostrar que eu sou crente, eu tenho que mostrar. Eu entendo que o mais importante que você mostrar é você viver uma relação com Deus, né? E a partir daí as pessoas veem em você, né, a imagem de Cristo. Mostrar, né, pastor? A imagem de Cristo. Porque Paulo, ele fala uma coisa muito interessante, uma coisa que eu trago, sabe? Eu trago para o meu peito com muito carinho, que ele diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Ou seja, a face de Cristo, até porque a palavra cristão em grego, né, é pequeno Cristo. Né? Sim. Ou seja,
quando a gente vive uma relação bacana com Deus, né? Uma relação onde a gente deseja, de fato, caminhar nos ensinamentos, porque os ensinamentos do nosso Cristo que ele trouxe não é para Deus ser mais Deus, não é para ele ser mais Cristo, né? Eu entendo que ele trouxe os direcionamentos para nós nos tornar, nós que estamos perdidos, né? Estarmos alienados, encontrarmos um direcionamento, né? Um caminho. Uma direção, a gente ficar perdido. Então, assim, viver os ensinamentos de Cristo, para mim, isso é, assim, porque a Bíblia é a carta magna, né, do cristão. Sim. Né? Então, buscar viver os ensinamentos de Cristo, para mim, isso lá no início da minha caminhada, como permanece hoje, importante demais, né? Porque quando eu aderi à fé, quando eu decidi com muitas dores, com muitos traumas. Então, quando eu decidi, eu encontrei ali, na fé, na caminhada, eu encontrei assim, esperança nas palavras de Cristo, nas palavras ministradas. Eu encontrei esperança para uma vida melhor. Então, eu não tinha, sabe, aquele desejo de ser um pastor, de ser um líder, nada disso. O meu desejo era apenas, né, ser um trabalhador, né? Viver a mensagem do Cristo vivo. Eu preciso viver essa palavra. E com o tempo, isso, né, a gente foi trabalhando e tal, na obra, fomos sendo trabalhado, né, porque eu fui durante 22 anos do Ministério Nova Vida, né? Então eu tinha o pastor Roberto, que era o meu pastor, então a gente caminhava, eu tinha sempre uma palavra que eu mencionava para ele: pastor, em relação à questão da minha vida, só não tenha receio nenhum de falar comigo, de me orientar, mesmo aquilo que de repente o senhor achar que eu não vou gostar, não, tenha liberdade. Seja sincero. Seja sincero para comigo. Por quê? Porque eu quero viver agora uma nova vida mesmo, sabe? Um novo tempo, quero viver a vida cristã. E nisso aí eu sempre trazia essa palavra, sendo que nem sempre a gente agradava da palavra, né? Sim. Da exortação. Lógico. Mas depois do pecado original, o homem nunca mais quis ouvir a verdade. Sim, a exortação a gente não ficava mais assim, eu sempre levava para o campo da reflexão, né? E nisso eu dizia, poxa, tá certo, tá na palavra, tá certo, sabe? E aí vinha a questão, perdi a estabilidade um pouco, mas depois estabilizava novamente e eu continuava caminhando. Mas como eu falei a respeito que a situação é um pouco engraçada. Por quê? Porque nós tínhamos uma pessoa que era membro da igreja, do ministério, e ela, por conta de um namoro, achou um rapazinho de outro ministério e decidiu ir para esse outro ministério. Sim. Essa pessoa. E nós trabalhávamos na mesma empresa junto, além de sermos cristãos, na mesma denominação, trabalhávamos também em uma empresa secular juntos. E ela, por conta desse relacionamento, ela decidiu sair do ministério e ir para o ministério do rapaz. E nesse ministério, lá eles tinham, né, os cargos eclesiásticos, né? E ela dizia, eu vou ser, acho que obreira na época, vou ser obreira e tal. Sim. E ela começou a falar com tanta veemência, com tanto desejo, assim, com tanta convicção. Começou a entrar no teu coração. Convicção. Eu digo, peraí, né? Eu já tinha anos já caminhando, né? Trabalhando, porque tem até um hino que eu acho muito bacana da harpa, que diz, eu quero trabalhar para o meu Senhor, falando a palavra com amor, quero eu cantar e orar. Então eu queria trabalhar. Só que no momento que ela trouxe ela apresentou, externou esse desejo, eu digo, poxa, eu também quero também, né? Eu quero também ter um cargo, mas eu não falei, eu apenas colocou no teu coração, desejei no meu coração, entende? Aí isso em 1994 foi minha conversão, em 1996, né? Ou seja, 94, 95, 96, 2 anos. Aí eu fui separado para o Ministério Diaconal. Louvado seja Deus. E aí começou a história. Com 2 anos. Por quê? Porque a minha vida cristã ela é muito intensa. Eu gostava muito de futebol.
no bairro onde eu morava, que era o São José, tinha muitos times de futebol, vários times. Então, a nossa diversão era jogar futebol. No futebol tinha lá muita bebedeira, tinha muito aquilo que, né? Então, vai contra os princípios. Quando eu decidi caminhar com Cristo, ele me recebeu, eu continuei indo ao futebol. E na época, o pastor, o saudoso pastor Roberto, ele decidiu iniciar um curso bíblico, que é a EBD, a Escola Bíblica Dominical. E ele colocou a Escola Bíblica Dominical à tardezinha. E eu fui convidado pelo o saudoso Machado, né, Antônio Machado, que era o professor, de estar participando com ele, estar auxiliando ele nessa instituição educacional, que era a Escola Bíblica da igreja. Eu digo, ok, só que é à tarde. E quando eu ia, quando havia os jogos geralmente eram fora. Não dava tempo para eu chegar para... É uma estratégia, né? Sim. A estratégia da época, para eu chegar. Eles me amavam e queriam muito que, né, eu... estivesse inserido ali, né? Fosse... exatamente. Né? Porque eles sabiam que aquilo ia agregar muito na minha vida espiritual, enfim. Aí eu decidi não mais ir no futebol por conta, né, de dar o suporte, de estar auxiliando na escola bíblica. E eu achava assim, poxa, eu vou estar ajudando, então eu vou precisar estudar um pouco mais para eu dar aula e tal. Só que eu era novo ainda na caminhada, eu precisava aprender. Sabe aquele ditado? Quem quer ensinar, primeiro tem que sentar. Sim, para aprender. Para aprender. Aí o que acontecia? Qual era a minha função? Apenas distribuir as folhas, né, os papéis, né, impressos, as aulas impressas, e depois recolher. Sim. Não fazia mais nada. Mas para mim aquilo era importante demais. E nisso eu acabei deixando aquilo que, de fato, iria me atrapalhar. Né? Porque se você decidiu caminhar com Cristo, algumas coisas você precisa estar se desvencilhando, separando, porque senão não consegue, né? É renúncia, né, pastor? São as renúncias, isso, exatamente. Mas e aí? Aí esse período passou na vida do senhor e quando foi identificado assim, foi o pastor que identificou no senhor, não? O Gelber, ele tem um chamado pastoral. Sim, Vamos levar ele. Sim, sim. Então, por conta do meu trabalho, porque uma das coisas que, na ocasião, o pastor, ele mencionava que uma liderança, primeiro ela é reconhecida por Deus, depois reconhecido pela comunidade a qual ela está inserida. Né? E, na época, os irmãos me chamavam de pastor, né? Por conta do meu trabalho dentro desse contexto. Você já exercia uma função de pastor, na verdade, antes mesmo de ser pastor. Então, eu exercia uma função de membro, de diácono, né? Porque diácono Mas diácono o seu comportamento era o que? Era de pastor já, para as pessoas chamarem de pastor? Porque para a pessoa o senhor era diácono, mas ali dentro do contexto ali da eclésia, dentro da igreja, as pessoas já te chamavam de pastor. Então, porque elas viam no senhor assim, um certo cuidado, um certo carinho que o senhor tinha pelas almas. E eu particularmente chamo pessoas que não são pastores por esse fato, de eu olhar para elas e ver, não, peraí, não é pastor, mas ele tem um comportamento de pastor. O senhor acha que isso também aconteceu com o senhor? Então, havia esse reconhecimento, porque o diácono ele faz o serviço, porque o diaconato ele tem assim... Não é menos importante. Ele tem ações, né? Ele tem trabalhos dentro do ministério que quem direciona esse diácono é o pastor, é a liderança. Ele abre, tem igreja que o diaconato eles só fazem aquele servicinho ali do altar. Né? No ministério que eu estava aberto para exercer vários papéis, como ministério de louvor, como visitação, enfim. Totalmente uma coisa que eu gosto inserido, muito, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito foi no Ministério de Visitação. Sim. Então fazia muita visita, a igreja ministrava na igreja, a ausência do pastor, porque não deixa de ser trabalho de pastor isso. Exatamente. Então toda essa
postura, né, as pessoas passaram a identificar em mim, né, de fato, o chamado pastoral. E engraçado que, Gilvan, assim, engraçado não, uma situação que muito me chamou a atenção é que a gente tem os cursos internos, né, no ministério que eu pertencia, nós temos os cursos internos. São vários professores, o ministério qual eu estava inserido, né, a igreja, né, o nosso bispo primaz era Ronaldo, em Itaguaí, então tinha toda uma estruturação de preparação para os obreiros, preparação para os pastores, né? Era uma teologia, né, interna, né? Porque existe as faculdades de teologia, existe, né, a gente sabe disso. Então era tudo interno. Nós fazíamos os estudos internos. Fazíamos. Se você é preparado ali para exercer futuramente, sim, uma função maior dentro desse ministério. Então você precisava aprender tudo sobre aquilo ali. Sim. Na verdade, quando você é levantado ao ministério, você é separado, é postulante ao ministério pastoral, você já... Porque existem níveis, né? Aí você já passa a ter um nível, né, educacional mais, assim, com mais elaborado? Que quer exatamente, dizer? Mais elaborado, uma coisa mais circunstancial, né? Para você... Sofisticada, né? Porque quando é criança é leitinho, né? Mas tu cresceu, é mais ou menos por aí. Exato. Tu passa a ter um aprendizado mais... uma coisa mais acirrada, o teu comprometimento tem que ser maior, porque, na verdade, a gente é exemplo, né? A gente não é perfeito, mas a gente é exemplo. Liderança é observado, né? O líder... O tempo inteiro. O tempo todo. Então, a gente precisa viver, né? Precisa aprender para a gente viver, porque não tem como eu viver sem que eu aprenda, né? Aliás, eu posso viver sem aprender, mas existe a questão de exceção. De repente, a pessoa está tendo comportamento, e isso a psicologia vai explicar, né? Mas no geralzão, você precisa aprender, e estou falando em relação à fé. Sim. Tiveram homens que não aprenderam e, no entanto, viveu uma vida, né, de comunhão, de relacionamento, fugindo do pecado, né, vivendo uma relação bacana com Deus. Né? E pregavam a palavra. Homens iletrados que pregavam a palavra, homem que não tinha assim, cultura, né? Mas são, eu vejo que são exceções, né? Exceções. Tiveram muitos traquinas também. Sim, exatamente. Então, o que eu estou falando não é uma regra, não vou precisar estudar. Sim, tem que estudar. A gente precisa conhecer o máximo possível. Igual a teologia. Teologia não é para ser pastor. Quem estuda teologia não é para ser pastor. Né? Teologia é para conhecer um pouco mais de Deus. Porque, na verdade, conhecer Deus não tem como. Nem todo o material do mundo a gente vai conseguir chegar lá. Só quando estiver no céu. Pastor, vamos mudar então um pouco aqui o cronograma, né? Porque está passando conversa. Rapidinho, né? Já foi embora. Vamos lá. Qual a maior dor que o senhor enfrentou dentro dessa caminhada? Então, eu tinha até anotado ali um texto lá do profeta Ezequiel, falando a respeito. Eu tinha anotado aqui porque, às vezes, principalmente num momento como esse, né, podcast, a gente fica meio, bate uma tensãozinha, né, a gente acaba... Eu tinha até anotado aqui um texto lá no livro de Ezequiel, né, que fala a respeito de... não anotei nem nessa folha, não. Mas o texto fala em Ezequiel, se você puder achar aí, fala sobre uma mensagem muito dura que Ezequiel recebeu, estando ele lá na Babilônia. Ele recebe uma notícia de que a esposa dele iria morrer, né? E ele não poderia guardar luto, poderia sim manifestar internamente, né? Até porque internamente não tem como ninguém ver, né? Mas ele não poderia externar o quanto aquela dor era grande para ele, né? E Deus diz que iria tirar a esposa dele. E eu também tenho a história,
né, de Jó, no livro de Jó, que quando Jó perde seus 10 filhos, perdão, 3 mulheres e 7 homens, né? Todos os filhos dele foram mortos. Sim. Então, o que acontece? A minha maior dor, né, foi quando meu filho, né, que eu tinha 3 filhos, né, eram 3 filhos, e um dos meus filhos foi assassinado, né? Aquele momento foi um momento de muita dor mesmo. E aquilo me trouxe assim uma convicção maior do que a minha vida de fato pertencia ao Senhor Deus. Porque quando aquela foi a pior dor que eu já senti, né? Acredito que os pais que estão assistindo... Você não pensou né, em parar? Nunca pensei em parar. Não pensei em parar, né? Eu apenas pensei em glorificar ao Deus que mudou a minha história. E que no momento que eu entreguei minha vida nas mãos dele, a minha vida passou a ser totalmente dele. Então, eu pude ali, naquele momento, né, buscar com palavras, declarando que o meu Deus, em todo tempo, ele é bom. Glória a Deus. Ou seja, ele é bom em todo tempo, porque o que eu tenho, a minha vida não é minha, porque eu entreguei para ele, sabe? Deus me criou e me fez ser vivente. E no momento que eu entreguei essa vida a ele, né, eu estou declarando, faça segundo a tua vontade. O Senhor me fez ser vivente, agora esteja no controle. Então a tua vontade seja feita. A partir daí, o meu entendimento se abriu e eu pude entender um pouco mais a respeito de que nada é meu, nada, sabe, me pertence. Tudo é de Deus. Tudo é dele. O filho que ele me confiou é dele. Ou seja, um tempo que ficou comigo é dele. No momento que houve aquela situação, ou seja, me levou para esse campo de reflexão. Eu refleti um pouco mais a respeito da questão, né, de como funciona o mundo, como que é essa questão de Deus é dono, né? Ele não pode pegar. E uma coisa, Ivan, assim, 15 dias mais ou menos antes de acontecer, né, Deus já tinha trazido ao meu coração, tinha trazido a revelação que isso iria acontecer, né? Ele tinha trazido e, assim, eu na hora eu senti um baque, digo, mas a vida que segue, Deus está no controle, né? E quando aconteceu, de fato, eu comentei, inclusive, na ocasião, quando eu estive no hospital, o médico, né, o plantonista, ele veio, né, ele me conhece, ele me deu a notícia, eu saí, fiquei em pé, tal, assim, no corredor do hospital, e ele deu meia volta, voltou, colocou a mão no meu ombro e falou comigo o seguinte: pai, você é muito forte. E eu disse para ele: doutor, se tirar a minha sustentação é Deus. Se tirar Deus da minha vida, esse homem desmorona aqui. Não tem jeito, porque a dor é muito grande. Mas digo uma coisa para o senhor: o senhor tem me visto aqui praticamente todos os dias fazendo visitas nesse hospital. O senhor vai continuar vendo. Por quê? Porque Deus está no controle. A ele toda a honra e toda a glória. Enfim, né? A gente... essa foi uma das piores dores. Eu tive outras dores, mas... Essa foi... A que marcou, né, pastor? A que marcou, de fato, que trouxe, assim... né? Porque nenhum pai... Na verdade, a gente não está preparado para a morte. Eu acho que isso se enquadra muito bem no texto bíblico que fala aqui em 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, que diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não sejam entristecidos. Aí vai dizer assim, ó: como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não perderemos os
que dormem. Ou seja, dentro desse texto aqui, vale para as pessoas como reflexão, porque o Senhor deixou claro que, como servo de Deus, o Senhor não se apegou àquele momento, né? Não ficou ali se apegando àquele momento de dor, de sofrimento, e fazer com que aquilo te paralisasse a ponto de o Senhor não ter uma palavra de alento, uma palavra de socorro, porque a certeza que nós temos, pastor, é a morte. Vamos morrer todo mundo, não tem jeito. Se Jesus não voltar agora em vida, a gente vai morrer um dia. Seja por enfermidade, seja por acidente de carro, enfim, alguma coisa vai acontecer na vida da gente. Então eu louvo a Deus pela vida do Senhor, porque eu estive no velório. Tá? Eu vi que o Senhor estava abalado, mas não cabisbaixo. Sempre ali, cumprimentando todo mundo, com a cabeça erguida, né? E eu nunca perdi um filho, tá? Mas eu imagino a dor que o Senhor sentiu. Amém? Vamos lá para uma outra pergunta que é muito importante. Existem pessoas que têm dificuldade em perdoar. Olha só. Eu gostaria de saber, meu reverendo, seu ponto de vista com relação ao perdão. Porque a gente vive uma geração que as pessoas querem perdão para elas, mas não querem perdoar as outras pessoas. Ou seja, eu quero perdão para mim, mas eu não vou perdoar quem me fez o mal, quem me maltratou, enfim. E eu queria me basear aqui, pastor, no texto de Mateus 18, 21, 22. Não sei se o senhor preparou alguma coisa nesse sentido. Sim, seria esse texto, mas pode não, prosseguir. Então não vou falar, vou deixar para o senhor. Eu abro o microfone para o senhor agora. Sim. Então, eu trouxe, eu separei esse texto, né? Fica quando Jesus tem uma conversa com Pedro, né? Fica a respeito da questão do perdão. Mateus capítulo 28, versículo 22. Deixa eu fazer a leitura aqui, posso? Não, sim, senhor. Fazer a leitura na casa Bíblia. é sua. Mateus capítulo 28, versículo 22. Que diz o seguinte. Portanto, perdão, peraí, deixa eu achar aqui, 18, 22. 18, 21. 21 ou 22. Que diz o seguinte: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí vem o verso 22. Respondeu Jesus: não te digo que é até 7 vezes, mas até 70 vezes. 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Bom, não vou ler o texto todo, né, mas pega a referência de Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26. Se eu quiser aqui, eu até leio aqui para ganhar. Então, faz favor, para ganhar tempo, aí tu lê. Diz assim, quando estiverdes orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Sim. Então, o perdão não é uma questão de conveniência, né? Me convém ou não me convém. Perdão é uma questão imperativa. O Senhor estabeleceu. Quem não perdoa não tem o perdão. Agora nós precisamos ter uma compreensão em relação a essa questão. É a questão do ler nas entrelinhas. Sim, né? senhor. Lá em Mateus, no capítulo 6, se eu não me engano, fala a respeito da oração do Pai Nosso. Sim. Você está com o celular aí, tu dá suporte aí. Sim. Então, o que acontece? Nesse texto que você leu, endossa o que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, né, versículo 9, que é a oração do Pai Nosso. E quando Jesus fala o seguinte, perdoa os meus pecados na oração, que ele nos ensina, né, que é uma estrutura, um arcabouço para nós estarmos diante do Pai com oração.
né? A gente ter esse formato para estar diante de Deus. Ele diz, Pai nosso que está no céu, não é isso? Santificado seja o teu nome. Ele vai mencionando a respeito de o reino de Deus se tornar uma realidade aqui na terra através de nossas vidas. Porque quando nós vivemos a vida de Cristo, nós estamos vivendo uma vida, né? Nós estamos vivendo princípios celestiais. Porque ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que está. Ele traz para os discípulos, orientando a respeito, como vocês devem orar? Pai nosso que está no céu, santificado, ou seja, Pai querido, soberano, eterno, grande Yahvé, Deus poderoso, venha, Senhor, venha, Paráclito do céu, Espírito Santo, né? Venha sobre mim, me encha. Ou seja, e ele prossegue, discorre dizendo, ou seja, Pai nosso que está no céu, santificado seja, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, o teu querer, né? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, se eu não perdoar, eu posso fazer essa oração? Não. Se eu fizer, eu vou estar me autocondenando. Deus nem ouve, né? O que eu estou dizendo? Ouve, mas não dá atenção. Eu estou dizendo, perdoa-me assim como eu tenho perdoado. Eu estou dizendo, ou seja, eu olho para você e digo, eu te odeio. Aí eu falo, Deus, me perdoe assim como eu perdoei Gilvan. Eu te perdoei? Não, mentira, não. Não te perdoei. Então, eu estou me autocondenando. Eu estou dizendo, assim como eu não quero o teu bem, eu estou dizendo para Deus, Senhor, eu faça comigo igual que eu faço com ele. Né? Aí vem a questão, Gilvan. Como eu falei, havia dito, eu entendo que o perdão não é uma questão de conveniência. É uma questão de atitude. Né? De atitude. É uma questão de decisão. Eu decido perdoar ou não decido perdoar. Quando eu decido perdoar, eu estou vivendo o que o Senhor Jesus falou. Né? Que quem não perdoa não recebe o perdão do Pai. Ou seja, quando eu tenho uma atitude de perdoar, significa que eu estou permitindo que a palavra de Deus ela seja vida na minha vida. Sentiu. Entende? Quando eu não perdoo, eu estou permitindo que um sentimento que não provém de Deus permaneça no meu coração. Sim. E é um sentimento que pode contaminar todos os outros sentimentos. Sim. Entende? Ou seja, perdão, eu sempre costumo dizer, é atitude. Atitude que vai mexer com o nosso, com as nossas emoções. Se eu decidir perdoar, Deus está dizendo assim, show, você está abrindo para eu trabalhar no teu sentimento. Por isso, é decisão. Você está dando, quando a gente decide perdoar, a gente está dando sinal verde para Deus entrar e operar dentro de nós. Porque, Gilvan, por exemplo, a pessoa que assassinou meu filho, é fácil você chegar para a pessoa, abraçar com ela e falar, eu te perdoo. Né? Você é gente boa demais. É dessa maneira? É muito difícil. Não, né? Mas a mensagem que eu recebo de Deus em relação a essa pessoa, como eu gostaria de ter feito, é dizer para ele, eu te perdoo. Mas e o sentimento? O sentimento é um sentimento de perdoar de verdade? Não. Mas a minha atitude é porque a Bíblia diz que assim tem que ser. Quando eu perdoo, eu decido perdoar, Deus entra e começa a trabalhar no sentimento. E quando eu digo eu não perdoo, Deus fala assim, aí não tem como eu entrar aí. E essa questão do sentimento é importante porque se o senhor perdoa e ele entra na questão do sentimento, começa a trabalhar. Ele vai fazer com que o senhor automaticamente passe a amar aquela pessoa e não mais ver o que ele fez de ruim. E uma coisa importante dentro disso também, ô Gilvan, dentro disso é o seguinte, porque quando Deus quando ele nos traz esse direcionamento, ele está preocupado com você. Sim. No caso, digamos que seja você, seja o alvo de Deus. Deus fala assim, Gilvan, perdoa. Aí o Gilvan fala assim, não posso perdoar. Deus fala assim, então não tem como eu arrancar esse sentimento, porque ou perdoar é com você, trabalhar no sentimento já é comigo. Nossa. Entende? Já é comigo. Então, quando eu resisto, digo, não vou perdoar, você está dizendo, Deus,
não entra no meu coração, não trabalha. Muito forte. Eu vi uma frase uma vez, João, para a gente não ficar muito tempo aí, porque eu sei que a hora já foi, que diz o seguinte: quem não perdoa é como se tomasse um veneno e esperasse que o rato morresse. Sim. Né? Ou seja, um sentimento que Deus, quando Deus fala para mim perdoar, ele está dizendo, estou preocupado com você. O outro, ele ama também, mas eu estou preocupado contigo. Você precisa se livrar desse sentimento que não provém de Deus. Lá em Gálatas 5, 22, como fruto do Espírito, está escrito lá não perdoar? Não. Não, porque não é fruto do Espírito. É fruto de quem? O não perdoar. É fruto da carne, né? Da carne. Da carne. E a carne provém de quem? Quem que age na carne? Os espíritos malignos. Entende? Então, o perdão, até tem um texto, você leu o texto, e Marco também, que eu tinha separado. Tem um texto também que fala a respeito de quando você vai oferecer a tua oferta diante do altar. Sim, sim. Vai lá e reconcilia-te com teu irmão. Mas por quê? Mas deixa no altar e vai lá. Se teu irmão aprontou contigo, como que tu vai lá para reconciliar com ele? Porque se você está diante do altar, você é a pessoa espiritual. Sim. Entende? Você é o servo. Você tem quantos... A Bíblia fala sobre o fraco e o forte, né? O fraco tem que tolerar quem? Forte. O fraco. O forte tem que tolerar quem? Paulo fala. O fraco, não é isso? Sim, exatamente, exato. Então, o que acontece? Você que é espiritual tem que ter consciência. A nossa luta é contra a carne e contra sangue? Sim, né? Não. Não, né? Não. É contra o quê? É contra os principados. Principado de potestade. Ou seja, quando eu olho para alguém com um olhar, sabe, de um olhar de destruição, estou errado. Eu preciso olhar para a pessoa com um olhar de que a minha luta não é contra a carne e nem contra sangue. O mal que o meu próximo me fez, não sou juiz. Juiz dele quem é? Deus. Deus que é o juiz dele. Louvado seja então, Deus. O perdão não é conveniência. Não é que convém ou não convém, não. Se eu sou cristão, eu preciso viver a palavra. Louvado seja Deus. Não, mas eu não concordo. Pode não concordar, mas, né, está aqui. Você pode não concordar com nada que está escrito. Não concordo com nada, ok. Mas você é um cristão? Cristão é quem segue quem? Cristo. Jesus disse lá em João 14, verso 23, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o quê? Me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Aquele que me ama guarda a minha palavra. Guarda a minha palavra. Vamos lá, Vanitinho, rapidinho, meu irmão. Lá as nossas mensagens aí, galera que enviou tem mensagem? Tem, sempre tem, né? Vamos lá, rapidinho. O Vaniltinho já deve estar nervoso ali já. Nervoso? Não tem como você selecionar de forma separada, não, Vanilton? Igual você sempre faz? Por favor, se houver possibilidade. Vamos lá. O pessoal que está em casa. Gente, lembrando a vocês, se gostou do conteúdo, deixa um like, comenta, compartilha. Ajuda aí pra gente impulsionar esse vídeo aí para outras pessoas que necessitam ouvir um pouco da palavra de Deus, de conhecer mais os pastores, enfim, vai ser bom pra gente e bom pra vocês. Deixa um like aí, vamos que vamos. Vamos lá, Vanilton Martins, meu amigo, tá escrito ali, ó, Daniela Silva, vai ser tremendo. Conhece a Daniela? Daniela Silva. Vai ser tremendo, já tá sendo, né? Vai ser benção. Ó, meu amigo do Colecast, meu amigo... rapaz, como é que é o nome dele mesmo, Vaniltinho? Tiago Videira. Parabéns pelo programa, Tiago. Em breve eu quero você aqui comigo, irmão. Em breve, hein? Vamos lá. Ângela Caneca. Sua alegria nos contagia, pastor Gelber. Ângela Caneca é meu irmão, pô, lá em Niterói. Benção, né? Tá aí, Deixa eu abençoar, Anjinho. Ítalo Emanuel, nosso amigo pastor Gelber, homem generoso, vocacionado e com um coração cheio de Deus e de esperança. Louvado seja Deus, Ítalo Emanuel. Fala, Ítalo. Forte abraço, querido. Irmã Selma lá, irmã Selma. Deus te abençoe, irmã Selma. Selma Tavares. É sempre uma honra ouvir pastor Gelber. Tem uma
experiência de vida e é um homem de Deus. Amém? Coisa linda. Louvado Abraço, seja Céu. Deus. Cláudia Rejane dos Santos. Rejane, graça e paz. Shalom, Adonai. Vamos lá. Mirelle Firmino de Souza. Que bênção. Eita, nós. Deus é bom, Mirela. Vamos lá. Adriana Pereira. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Adriana. Shalom. Louvado seja Deus. Tá aí, ó. Ítalo de novo. Derlene E equipe. e equipe está com você, pastor. KKKKK. Isso aí. Derlene, né? É Derlene, missionária. Deus abençoe a missionária Derlene Tamo em junto, breve. povo abençoado. Quero a senhora aqui comigo também, amém? Em nome de Jesus. A senhora falar dos seus projetos. Ângela Caneca, pena que a internet está ruim aqui em Niterói. Mas vai melhorar, minha irmã. Aí quando Tem melhorar, fé. a senhora entra de novo no YouTube e assiste o vídeo de novo. Sérgio Lourenço, parabéns pelo programa. Deus abençoe. Nossa, irmão Sérgio. Abraço, Serginho, pianista. Ítalo Emanuel, Derlene, Pastor Gelber, nosso líder dos Homens Unidos pelo Reino. Ah, é a Derlene. É a Derlene. Ela tá no telefone. Ela tá no Ítalo, né? É, Derlene, abraço. Isaías Matias. Deus abençoe, Pastor Gelber. Obrigado, Isaías. Pessoal, vocês que estão aí mandando mensagem, se inscreve lá no canal, ajuda a gente. Que coisa Se linda. inscreve lá. Ó, Ângela Caneca diz assim, ó. Que coisa linda ouvir falar sobre minha mãe. Deus abençoe, Ângela. Alexandre Guimarães. Deus abençoe seu ministério, Pastor Gelber. Graça e paz. Jana Janine, amor da minha vida, te amo. Deus abençoe o Pastor Gelber. O Senhor é uma referência em nossa cidade como grande homem de Deus. Eita, nós. Louvado seja Deus. Responsabilidades. Alexandre Guimarães diz assim, ó. Tive o prazer de conhecê-lo hoje em um ponto de ônibus. Agradeço a Deus por tal oportunidade. Um pastor muito abençoado. Olha só. Rapaz, o doutor Alexandre, doutor Alexandre, vou falar aqui. Ele é médico do CTI aqui em Catagal, lá de Campos. Doutor Tá morando em Alexandre. Campos. Ai, que Deus te benção. abençoe, querido. Prazer, viu? Que benção. Ítalo Manuel, Derlene falando de novo aí. Parabéns, Gilvan, ótima escolha. Amém, amém. Obrigado, minha irmã. Vamos lá. Cláudia Ferreira. Que o Senhor Jesus continue abençoando você é uma bênção em nossa vida. Tá aí, o cara escreveu. Acredito que aqui dizer a sua vida, você é uma bênção nas nossas vidas. Né? O Wellington Silva, deve ser diácono lá, né? Wellington. Obreiro lá. Tá dizendo, ó. Obreiro abençoado. Um grande pastor e paizão na fé. Tu conhece Pela o Wellington? linguagem é ele mesmo. Wellington, aquele abraço, tá, meu irmão? Um abração pra você. Deus Robertinho. abençoe. Robertinho. Robert. Me chama de Robert. Ana Leão. Grande Deus. A paz, meu irmão. Deus abençoe. A Deus. paz, minha irmã. Deus te abençoe também. Deus. Ângela Caneca. Bênção pura. Deus é fiel. Marilene Firmino de Souza. Estou santificação nesta palavra. Deus, pastor, abençoe. É o corretor. Estou satisfeita nessa palavra de Deus. É isso que ela quis dizer. Uhum. Jaxilane da Silva Rodrigues Santos. Pastor Gelber, homem de Deus, tenho uma enorme gratidão pelo Senhor. Gratidão pelo Senhor. Ó, Ângela Macedo. A paz, Ângela. Jaina Janine. Que aula poderosa. Eita, nós. Hein? Que aula, hein, Foi pastor? muito solícito. Ângela Caneca. Para a honra e glória deu Pra eu assistir. para eu assistir. É isso aí. Tá? Vamos lá? Daniele Silva. Noite de muito aprendizado com o tio Gelber. Parabéns pelo programa. Obrigado. Eu me sinto honrado por vocês estarem participando.
o meu reverendíssimo pastor Gelber, né? Amém? Encerrou? Louvado seja Deus, pastor. Eu quero agradecer ao senhor. Tinha muito assunto pra gente falar, mas a hora voou mesmo. E eu com certeza serei chamado a atenção. Mas depois eu seguro aí digamos assim, a bagaça, né? Eu seguro. Mas eu quero aqui aproveitar aqui essa oportunidade. A gente sempre faz isso para o senhor tá deixando suas considerações finais. O senhor vai olhar para essa câmera aqui, deixando suas considerações finais, dizendo onde é a igreja do senhor, o endereço, aonde te encontra, nas redes sociais, no seu telefone, enfim. E se o senhor quiser deixar também aí um pedacinho do projeto, né, aquele projeto lá da Clínica de Recuperação, Sim. aproveita o ensejo nesse finalzinho aí, ó. Manda pra galera. Edmar, primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui. Eu te confesso que hoje, assim, tem dias que você está super tranquilo, tem dias que você está muito à vontade, né? Hoje foi um dia bem apertado, mas conseguimos chegar aqui. Graças a Deus. E participar. Eu não sei se foi do agrado de todos, mas a gente se esforçou bastante para estar trazendo algumas questões bacanas aí, né? Algumas questões tristes da minha história, né? Porém, como você havia dito, a gente não fala com alegria, a gente fala exatamente para alertar e despertar nos jovens o quanto é importante a gente ter critério, a gente buscar direcionamentos que sejam bons. Porque eu vejo que o período da minha vivência, esse período sombrio, como eu havia mencionado, isso retardou muitas coisas que Deus poderia fazer na minha vida. Sim, lógico. Né? Então, mas Deus não deixou de fazer, mas enfim. E quantos amigos que hoje não estão aí, né? Eu creio que você que está ouvindo aí, que é jovem, busque se situar aí, porque Deus é bom, ame tua família, teus pais, respeite e honre. Então, espero ter contribuído. E em relação à questão do projeto, a gente ia falar um pouquinho sobre a questão de um público que há uma necessidade muito grande de ser abraçado, que são os adictos, que são pessoas que se tornam dependentes químicos, né? Que são usuários de droga e precisam serem ajudados. Que a grande maioria, ou de repente posso até dizer a totalidade daqueles que estão vivendo na vida da drogadição, eles não querem viver aquela vida, né? Eles entraram, mas não querem viver, sendo que as drogas elas destroem muitos sonhos, destrói autoestima, destrói família, enfim, é algo que é terrível. Então a gente tem um sonho para estarmos implantando, inclusive eu trouxe aqui, né, apenas não está completo ainda o nosso projeto. Sim. O projeto para uma casa de recuperação na cidade de Cantagalo. Glória. Né? Um local onde a gente vai poder estar dando suporte a esse público, que é o público adicto, as pessoas que estão presas às drogas e não conseguem, né, se libertar. Porque eu entendo que existem casos que não precisa ser locado nessas casas de recuperação, né? Elas podem ser tratadas na igreja, em casa, com uma conversa, com um diálogo, enfim. A gente consegue atingir um objetivo bacana. A gente consegue atingir o objetivo. Mas em casos mais extremos, não precisa. Casos, exatamente. E em caso, a gente fala sobre patologia. Tem casos patológicos que você precisa tirar e tratar. Tem, por exemplo, doente que pode usar um antibiótico em casa. Tem outro que tem que ser no hospital. Entende? Então, esse local funcionaria como um local de referência onde as pessoas que não têm condição de viver dentro de uma sociedade, não conseguem ficar longe, a gente tira do acesso e leva para sua localidade. Sim. E trata com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Porque eu costumo dizer que quem está de pé se sinta privilegiado, mas quem está de pé não chute quem está caído. Entende? Então, para esse projeto funcionar, a gente depende primeiramente da bênção de Deus, que nós cremos que Deus está abençoando. E, em segundo lugar, uma equipe, né? Que a gente precisa
criar uma equipe técnica, né, para dar esse suporte. E essa equipe técnica é constituída de médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatra, né, voluntários. Já está sendo criada essa equipe? Então, a gente já está conversando com algumas pessoas, mas essa oportunidade que você está abrindo para eu falar a respeito disso, né, eu quero convocar você, né, que tem um chamado para trabalhar nessa área, ou, né, eu sou cristão e eu preciso trabalhar para o Senhor. Né? Fale conosco, de repente você não vai trabalhar diretamente nessa área, mas vai poder dar o suporte. E quem sabe posteriormente você sinta que de fato é o teu chamado e você já mergulha de cabeça. Sim, exatamente. Entende? Então o que nós precisamos? Precisamos hoje de um local, a gente está procurando um local para a gente já estar iniciando, né, preparando fisicamente o local, que a gente não quer pegar a pessoa que é adicto, que precisa de tratamento e jogar em qualquer lugar. Sim. A gente quer um lugar que seja bacana, está no projeto, né? Então a gente precisa... O senhor está tendo apoio do poder público para isso? Não. Poder público, porque a gente não levou isso poder público, porque assim é meio complexo. Vai ser levado, né? Ainda. É, né? Meio complexo, sabe? O poder público é meio complexo. Isso eu posso falar porque senão a gente vai se alongar bastante. Sim, senhor. Então existem algumas questões que, né, que o trabalho, porque a diferença entre clínica, né, de tratamento do adicto, porque a Organização Mundial de Saúde fala que é dependente químico, né? A gente fala adicto. Então, existe toda uma regulação, toda uma que foge aquilo que, né, que essa casa de recuperação ela tem para oferecer. É muita burocracia que isso quer dizer em cima de muitas questões que às vezes, que, né, poderia esbarra, ser mais maleável, né? E não, sim, não esbarra torna, né? no processual, que, no caso, essa casa de recuperação é uma casa onde quem estaria dando suporte seria o povo cristão. Não que os demais possam, mas seria uma casa onde se trabalharia diferente de uma clínica, né, se usa psicotrópicos, medicamentos, né, que são calmantes, essas coisas. E numa casa de recuperação, não. A casa de recuperação é tratado com... tem laboterapia, que é trabalho, né, de ocupação de tempo, tem os cursos, tem as oficinas, tem os cultos, tem os momentos de oração. A gente diz que é BO, Bíblia e oração. Então é um lugar de acolhimento, onde as pessoas estarão ali, permanecerão ali, porque elas amam, elas desejam, de fato, ter uma vida, né, ser liberta. E uma clínica, não. Clínica, você vai de forma compulsória. O juiz entendeu que você está oferecendo perigo para a sociedade, então ele pode decretar uma internação compulsória, que é obrigatória, que é em lugar fechado. Sim. Entendeu? Caso de recuperação, não. Você já vai por quê? Porque você decidiu, você está convicto que você quer ser liberto daquele vício, daquela condição, e ir para viver uma vida normal na sociedade. Então a gente está aí aberto, né? O meu telefone é 981-22, é o DDD, 981-15-6233. E igreja, nós estamos ali no bairro Santo Antônio, na RJ 116, quilômetro 8, né? Na antiga Lomasa, em frente à Escola Municipal Beliene do Olival. Nós temos culto lá às terças, quintas, domingo pela manhã nosso estudo bíblico e à noite nosso culto evangelístico. Se quem quiser fazer uma visita, né, nós temos todos os cultos são abertos. Tem culto fechado, público, não, né? Ao público. Então, fica aqui meu agradecimento a você, Gilvan, né, primeiramente a Deus, a você e esse povo aí que mandou essas mensagens aí. Que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma extraordinária. O Vaniltim, que está ali dando suporte, a minha esposa Rose, não posso deixar de falar. Lógico, né? Que não. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado por senhor ter aceitado o convite. Louvo a Deus pela sua vida. Que o senhor continue essa pessoa amorosa, carinhosa, simpática, e que a obra de Deus ela venha prosperar de forma grandiosa na vida do senhor e através do senhor. Eu vou ficando por aqui, gostaria de conversar mais, mas vou ficando por aqui. Agradeço você que me acompanhou aqui até agora. Deus abençoe a sua vida e estamos juntos até o céu. Amém? Tchau.